Fala aí, galerinha da Dinai, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é o mais importante do nosso aplicativo. E por que ele é o mais importante? Porque na semana passada a gente teve a super quarta e com ela a gente teve a decisão de taxa de juros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Enquanto por aqui a taxa de juros aumentou, lá nos Estados Unidos ela caiu e caiu bem. Então a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, não perde nada. Então, bora lá para entender o que aconteceu na semana mais importante do ano. Que no Brasil, o Copom ele elevou a taxa Selic em 0,25 ponto percentual. Então, a gente teve, né, lá na pandemia, a taxa básica aqui de juros do Brasil em 2%. Depois, ela aumentou muito até os 13,75% lá em setembro de 2022. Passou um tempo aqui nesse patamar bem elevado. E já no final do ano passado ela começou a cair, a gente achou que ela ia chegar a uns 8, 9%, mas a história se mostrou bem diferente. E agora a gente teve um aumento de 0,25%, então a taxa Selic, a partir da semana passada, passou a ser de 10,75%. E vamos entender o que motivou esse aumento. Então, são três principais fatores. O primeiro é a inflação. Embora ela pareça estar controlada, a gente registrou uma deflação no mês passado, mas ela ainda não está resolvida. O IPCA está perto do teto da meta do Banco Central, que é de 4,5% o teto da meta, e as expectativas para os próximos meses são cada vez piores em relação à inflação. Isso muito por causa da seca que a gente está tendo aqui no Brasil, então isso pode bater muito no preço dos alimentos. E além disso, também oriundo da seca é a questão da energia elétrica. Então, em setembro, a gente já está na bandeira vermelha 1, e com a seca, né, o Brasil, que tem metade da sua energia sendo gerada por hidrelétricas, pode sofrer muito, pode ter aí um aumento ainda, né, dessa tarifa, então as expectativas de inflação estão bem piores. Além disso, a gente tem também a questão do emprego. Então, o Brasil está em níveis históricos de baixa aí do desemprego. A gente está em menos de 7% de desemprego. Isso é quase inédito para o Brasil. E, querendo ou não estou falando que isso é ruim para a economia, mas isso aquece a economia. Então, tende a aumentar a inflação e a taxa de juros é justamente o remédio que os economistas usam para controlar a inflação. Então, quando tem muita gente trabalhando, as pessoas vão lá, compram serviços, compram itens, né? Gastam mais. Isso pode acelerar a inflação. E o terceiro ponto, que vocês já estão carecas de saber, é a questão fiscal. Então, o Brasil vem gastando aí desenfreadamente. A gente está acumulando déficit em cima de déficit. Só esse ano já com mais de 70 bilhões de déficit acumulado. E com isso, o mercado ele acaba punindo mesmo o Brasil e exigindo uma remuneração maior. Então, graças a esses três principais fatores, a taxa Selic subiu agora, né, na semana passada. E como ficam os investimentos? Então, pensando na renda fixa, eu trouxe aqui para vocês alguns tipos de aplicação e qual seria o resgate líquido em um ano se a gente investisse R$ 1.000. Então, na poupança, se você investisse R$ 1.000, hoje, daqui a um ano, você teria R$ 1.070, uma rentabilidade de 7,02%. No Tesouro Selic, você teria R$ 1.096, uma rentabilidade líquida, já descontada de impostos, de 9,63%. E um CDB, que paga 103% do CDI, você teria R$ 1.099, uma rentabilidade de quase 10%. Um CDB, que paga 108% do CDI, em banco mais arriscado, você teria R$ 1.103 em um ano, uma rentabilidade líquida de 10,37%. E uma LCI ou LCA, que paga 93% do CDI, que são investimentos isentos de impostos, você teria um resgate líquido aí de R$ 1.108 e uma rentabilidade de 10,9%. Então, com o aumento da Selic na semana passada, essas aqui passaram a ter as novas rentabilidades desses produtos de renda fixa. Ah, mas é renda variável, com as ações, os fundos imobiliários. Então, pessoal, as ações elas tendem a sofrer mais com os juros mais altos, principalmente empresas mais alavancadas, com mais dívida. Então, agora, mais se definindo que é o momento de aportar em empresas de setores perenes, que passam bem por crises, que vocês já sabem quais são esses setores. Se não sabem, deem uma olhada lá na listagem. E os fundos imobiliários, eles aí tendem a sofrer bem mais, porque eles têm uma correlação negativa com a taxa de juros. Então, quando ela aumenta, a tendência dos fundos imobiliários cai. E o que fazer agora diante dessa nova alta?
A gente tem que acompanhar a evolução dos indicadores, principalmente de inflação e de desemprego, e não se desesperar, porque provavelmente a gente vai ter mais 2 aumentos na taxa Selic, com essa mesma magnitude que a gente viu na semana passada. E além disso, a gente tem que continuar os acordos conforme nosso plano. Então, o investidor que está lá, está sério, está focado no longo prazo, ele tem ali o seu plano de alocação, o asset allocation, e aí todo mês ele vai lá e aporta onde ele precisa aportar. Então, a gente tem que continuar seguindo esse plano, entender que essa elevação da Selic, por mais que ela seja ruim agora no curto prazo, ela pode ser uma oportunidade para quem investe no longo prazo. E além disso, a gente tem que, claro, diversificar os nossos investimentos, mas aproveitar as oportunidades aí na renda fixa, principalmente nos pós-fixados, que estão dando aí ótima rentabilidade. E vamos agora entender o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Então, o Fed, o Banco Central de lá, cortou a taxa de juros em 0,5 pontos percentual. Então, a gente pode ver aqui a evolução da taxa de juros por lá, bem diferente daqui do Brasil, mas a tendência foi basicamente a mesma. Então, lá na pandemia, ela caiu a níveis baixos históricos de 0,25%, ficou um tempo nesse patamar, lá no início de 2022, eles começaram a aumentar a taxa de juros, que chegou aqui no intervalo de 5,25 e 5,50, permaneceu um tempo nesse patamar. A gente esperava no início do ano que ia começar a queda lá em março, né, principalmente, e abril também, mas não foi assim que aconteceu a história. Então, o primeiro corte veio aqui em setembro e a taxa de juros por lá ficou no patamar de 4,75% e 5%. E a gente tem que entender que as taxas de juros lá no patamar de 5% são muito altas. E elas aconteceram principalmente por causa da inflação. Então, nesse gráfico aqui, a gente pode ver a evolução do CPI. Então, essa linha azul aqui mais escura são todos os itens dessa cesta, né, inflacionária. E essa linha aqui pontilhada, um azul mais claro, são os itens que tiram, né, alimentos e energia, que são os itens ali que não respondem tanto à taxa de juros. Então, mesmo que abaixo aumente a taxa de juros, esses itens aqui não são tão afetados. Então, a gente pode ver que lá no pico da pandemia, a inflação por lá chegou em 9%. Quando a gente fala de uma inflação de 9% aqui no Brasil, é meio, ok, né, também um período um pouco mais turbulento, mas tudo bem, vai melhorar. Mas isso aqui lá nos Estados Unidos deixa o americano muito maluco. Ele não consegue entender como que uma inflação de 9% está acontecendo. Mas depois, né, desse período aqui, desse pico, teve uma boa queda inflacionária. A gente vê agora a inflação em 2,5%, perto da meta do Banco Central de lá de 2%. Então, esses foram os fatores que fizeram o Fed derrubar as taxas de juros na semana passada. E o que a gente pode esperar até o final do ano lá nos Estados Unidos? Então, a maioria dos membros do Fed, eles enxergam a taxa de juros no final desse ano entre 4,25% e 4,5%. Isso quer dizer que devem ocorrer aí mais 2 cortes de 0,25% ou um corte de 0,5%. Eu trouxe aqui para vocês esse gráfico que é do CME, ele dá aí, né, a perspectiva, a tendência que os atores do mercado estão esperando para a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Então, cerca de 37% está esperando um corte de 0,5% e cerca de 73% um corte de 0,25% na próxima reunião. Mas, claro, isso aqui pode mudar muito até a próxima reunião, mas atualmente, na data de gravação desse vídeo, essas são as expectativas. E quais são as conclusões, né, disso tudo? Então, a gente tem que entender que, com esse movimento de juros, a tendência é que o dólar caia um pouco no Brasil, o que é ótimo para a economia brasileira. E com a queda de juros lá nos Estados Unidos, a Selic fica menos pressionada no Brasil, podendo abrir caminho para mais cortes aqui em 2025. Então, pode ser que a gente veja a taxa Selic aí em 9% ou até 8%. Vai depender muito do cenário interno e também do cenário externo. E a tendência do dólar cair, estou explicando melhor para vocês, é que, como a taxa de juros lá nos Estados Unidos, a economia mais segura, mais forte do mundo, está caindo, os investidores vão buscar maneiras de rentabilizar mais o seu portfólio e aí eles começam a olhar para países emergentes, como Brasil, Chile, México, Índia e China. E um ponto crucial para a gente ficar de olho aí nos próximos meses são os indicadores de inflação e emprego, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Então, explicando aí para vocês, aqui no Brasil a preocupação está com a inflação crescer e com o desemprego continuar em patamares tão baixos, porque isso vai pressionando a inflação. E lá nos Estados Unidos, a principal preocupação agora
é com o mercado de trabalho, que tem registrado aí, né, algumas desacelerações, vem estando mais fracos os últimos números, então isso tem preocupado o Fed e é o que pode colocar aí gasolina para ele continuar cortando as taxas de juros por lá. Mas claro que a gente também não pode perder a inflação por lá, afinal, se ela voltar a incomodar aí, pode ser que o Fed mude os rumos aí da política monetária. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Quis passar aqui com vocês rapidamente sobre os principais pontos do que aconteceu na semana passada. Não deixem de ler o relatório escrito, lá tem muita coisa bem detalhada. E espero que vocês comecem a semana de vocês aí muito bem informados. E até a próxima.